Então, gente, tudo tranquilo com vocês? Esse aqui é um vídeo de curiosidade que eu vou postar no canal, falando sobre os drones que eu já tive. O Eachine, que atualmente é o drone que eu estou usando no canal, ele é meu quinto drone. E aí vou falar para vocês os que eu já tive, até para poder ajudar, né, se alguém está querendo começar nesse hobby, saber exatamente o que já pode estar começando. Porque nem sempre o mais caro, o mais top é o ideal para você começar. Fazendo um resumo rapidinho de como eu cheguei nesse hobby, eu piloto drones desde 2014. 2014 para mim foi um ano meio complicado, foi um ano que eu perdi no final de 2013 meu avô e início de 2014 meu pai, que morreu muito cedo. E estava muito chateado, cabisbaixo, obviamente, pela situação. E aí veio o meu aniversário e minha mãe, muito sábia, muito esperta, né? Ela, sabendo que eu gosto dessas coisas eletrônicas, né? Sempre gostei e tudo mais, chegou no dia do meu aniversário com a caixinha, uma caixa de isopor com uma fita amarela, né? Enrolada nela toda. E quando eu abri, estava lá, meu primeiro drone. Era um Zima X5 e assim, ele era um drone bem simples. Vocês podem ver na imagem aí que ele é bem básico. Hoje em dia é considerado como brinquedo, né? Tinha um alcance aí de 30 metros só, não tinha sinal Wi-Fi nem nada, não tinha auxílio eletrônico nenhum. Eu lembro que o primeiro voo foi dentro de casa, foi bacana, já consegui controlar, estabilizar ele na mão mesmo. Não tinha auxílio eletrônico nenhum, mas nada mesmo. Você tinha que segurar o bichinho, era no muque. Ele. Você tinha que ficar o tempo todo, que ele derivava, você ficava o tempo todo controlando, dando os sticks para tudo é lado, até aprender a voar foi um drama, batia igual um doido. Mas enfim, era um drone que me ensinou realmente a voar, porque justamente não ter auxílio nenhum, você tinha que aprender a voar ele na mão mesmo. E assim, era basicão. Ele vinha o drone mesmo, né? O controle, vinha uma chavinha de fenda que era para você poder trocar as hélices, o carregador de bateria. O meu, no caso, veio com 3 baterias e 4 hélices reservas e 2 trens de pouso. E a câmerazinha que ela só batia foto. Ela até filmava, mas ela não transmitia nada pro celular, você não sabia de nada do que você estava filmando ou batendo. Você saía batendo um monte de foto e depois você descarregava do cartãozinho para saber realmente o que você filmou, fotografou e tudo mais. Mas é um drone ótimo, ótimo para realmente para criança hoje em dia, né? Na época a tecnologia ainda estava caminhando dos drones, né? Então drones com algum auxílio eletrônico era caríssimo, muito caro mesmo. Então assim, era o que a gente tinha realmente para poder aprender. Então assim, foi um drone que realmente me ensinou. Hoje em dia, se fosse para começar, eu não aconselho por ele. Aconselho dar ele realmente para criança, para um brinquedo mais carinho aí de Natal, né? Porque para começar hoje em dia, você vai querer voar mais alto, você vai querer ir para mais longe e ele não tem autonomia para isso, né? Ele vai no máximo a uns 30 metros de distância e sem auxílio nenhum, você vai passar aperto para trazer ele de volta porque ele se confunde muito com a frente, com a traseira dele. Então assim, não aconselho começar. Na época era um drone muito bom. Eu fiquei com ele mais ou menos um ano e infelizmente eu perdi ele. Estava em um churrasco à noite, levantei voo, deu uma rajada de vento e o vento levou ele embora. Os motores eram bem fraquinhos, não deu conta e foi embora. Aí, chateado com ele, eu comprei um ano depois, né, quando eu perdi ele, eu comprei a versão dele atualizada, que foi o Zima X5HW. Já tinha um trenzinho de pouso maior, a câmera já tinha FPV, ou seja, você podia realmente ver o que estava fazendo. Porém, era isso, era uma versão atualizada do X5C. Não tinha
A única coisa que ele vinha era com controle de altitude. Então, assim, já achei o máximo na época. Isso era 2015. Então, eu já achei muito bacana você não precisar ter que controlar a altitude dele. Você só realmente levantava e controlava os movimentos. Era um dronezinho bacana. Ele já vinha com um controle remoto mais estiloso, né? Maior. O controle remoto tinha uma pegada em cima para o celular, mas era isso. Não passava muito disso não. Esse foi um drone que eu fiquei com ele pouco tempo. Fiquei com ele poucos meses só. Vendi porque eu me interessei por um drone que a Zima tinha acabado de lançar, que era o X8. E eu acabei comprando a versão X8W. O que me chamou a atenção nessa versão é porque ela já vinha com o modo headless, né? O modo que o pessoal conhece aí como sem cabeça. O que esse modo faz? Ele, quando você ativa ele, independente do lado que o drone estiver virando, ele vai seguir os comandos do referente ao seu controle remoto. Ou seja, se você der o comando para o drone se afastar, ele vai se afastar. Se der o comando para o drone retornar, ele vai retornar, independente se ele está virado de lado, de frente, sim, independente da posição que o drone estiver no ar, o direcional vai continuar a mesma. A sua direita é a sua direita, a sua esquerda é a sua esquerda, a sua frente, atrás é atrás. E assim, eu gostei muito desse modo, que na época não existia GPS, era só coisa de drone caro mesmo. E com isso eu podia voar com mais segurança. Já chegava aí a uns 100 metros de distância esse drone, a uns 50 metros de altura. Como também já tinha transmissão FPV, a gente podia ver no celular o que estava acontecendo. Foi um drone que eu gostei muito. Ele vinha em uma caixa já toda estilosa, vinha aí com hélices reservas, câmera, carregador de bateria. A bateria dele era boa pra caramba, quer dizer, pra época, né? Durava aí uns 15 minutos. E assim, era um drone grande. Esse era o único ponto ruim, que na época eu achei que era bom, né? Fui numa ideia de que o drone grande ele podia vencer o vento. Isso é uma coisa errada, tá, gente? O drone ele não vence o vento baseado no tamanho dele, ele vence baseado no motor que ele tem. Tanto é que hoje em dia eu vejo muita gente criticando aí, falando que o Mavic Mini é muito leve, que o vento carrega. Não é, o Mavic Mini tem um motor maravilhoso, vence correntes de vento fácil, ou seja, não tem a ver com o peso, e sim com o motor que o drone tem. Esse, por exemplo, também não tinha motores muito bons. Ele era pesado, pesava aí mais de 800 gramas, era um drone gigantesco, de lado a lado ele tinha aí quase 60 centímetros de diâmetro, e os motores eram fraquinhos. Tanto é que nessa época era comum os drones virem com aquela função de dar um mortal, né? Você apertava lá a tecla, dava um comando, ele virava uma cambalhota. E quando a gente fazia com esse, ele quase que descia, quase que ele batia no chão, porque ele virava o mortal e os motores não tinham força para segurar lá em cima, ele mergulhava e despencava uns 3, 4 metros até o motor conseguir sustentar ele de novo no ar. Fui fazer isso a primeira vez com ele em baixa altitude, estatelei com ele no chão. Então, assim, enfim, mas foi um drone que eu gostei. Fiquei com ele muito tempo, fiquei aí mais de 2 anos com ele. Depois vendi, porque realmente já estava desatualizado. E aí eu comprei o meu primeiro drone com o GPS, que foi o Visul 812 GPS. Um dronezinho pequeno, pesava aí cerca de 180 gramas só. Os motores ainda eram motores escovados, mas é um dronezinho que eu gostei muito e é o drone, inclusive, que hoje, para quem está começando no hobby e nunca pilotou, eu indico. É um drone que já tem GPS, já é mais estável, tem controle de altitude, tem também a função headless, né, o modo sem cabeça, para a pessoa, por exemplo, aprender sem se desesperar. Tem um alcance aí de 200 metros, né? Faz filmagem FPV, uma câmerazinha boa pra caramba. É um drone bem fácil de voar, fácil de manusear. Para quem está aprendendo, é o drone que eu indico hoje em dia, né? Porque barato, as peças de reposição são baratas. Infelizmente quem está aprendendo vai bater, não tem jeito. Não penso eu sei que vou comprar um drone e não vou bater, que você vai bater ele, vai estatelar ele na parede, vai estatelar ele no chão, vai fazer um pouso errado, ele vai bater e vai virar de cabeça para baixo.
vai danificar a hélice. Então, assim, é um drone fácil para quem está começando, né? Não é, ele é bem dócil, o auxílio eletrônico dele é bem fácil para te ajudar na pilotagem. Então, assim, foi um drone que eu adorei, né? Eu lembro a primeira vez que eu voei ele realmente, fui aos 200 metros, que no caso aqui em casa eu decolei na porta de casa e atravessei o quarteirão, fui lá no quarteirão de cima ver meus meninos que estavam andando de bicicleta lá na rua, e eu achei o máximo, ou seja, eu já não estava mais enxergando ele e mesmo assim estava recebendo sinal, vendo o que ele estava fazendo pelo celular, e foi assim, foi um sonho na época. Fiquei muito empolgado. O unbox dele é bem tranquilo também, ele vem com umas pecinhas bacanas. Ele vem com os protetores de hélice, que no meu caso eu nunca usei, vem com 4 hélices reservas, eu comprei uma versão com 2 baterias, vem o porta-celular que coloca no controle, ele e o controle. E o carregador, óbvio, né, com a chavinha para troca das hélices. O controle dele é bem grande, é um controle gostoso, uma pegada boa. Tem também já a função Return to Home, que é a função do desespero, né? Você perdeu o drone, não sabe como é que é, você aperta essa tecla e deixa que ele volta sozinho. Mais um motivo também que eu indico ele para iniciantes, né? Você perdeu o controle, não sabe onde que ele está nem nada, aperta o Return to Home e esquece, ele vai voltar. É óbvio que ele não vai pousar no mesmo lugar, o GPS dele não é tão preciso, mas ele vai voltar pelo menos para perto de você e você, vendo ele, assume e faz o pouso sozinho. Beleza? É um drone então que realmente eu recomendo para iniciantes. E aí chegamos ao meu drone atual, que é o Eachine EX4. Gosto muito desse drone, ele não é um drone profissional, tá? Ele, se fosse para me classificar, eu classificaria ele como semi-profissional, porque ele já não é um brinquedo, mas ele também não se iguala a uns drones mais tops, tipo o Filme X8 SE, os Mavic Mini da vida e tudo mais. Não adianta comprar ele achando que vai ser essa qualidade desses outros drones, porque não é. É um drone aí de R$ 1.000, se você comprar no exterior. Aqui no Brasil ele vai estar na faixa de uns 2.000. E tá na categoria dele, eu acredito que é o melhor, porque ele já vem com um gimbal de 3 eixos, já tem um alcance aí de 1,2 km, é bem estável. Ele é um pouquinho chato na calibragem, tanto é que tem muita gente se acidentando com ele porque não está fazendo a calibragem de forma correta ou está voando em modo de voo que não é o correto para ele. Então não aconselho comprar ele para quem está iniciando. As peças são mais caras, é um dronezinho mais caro e tem essa questão. Se você não sabe pilotar um drone ainda, vai começar nele, você pode correr o risco de estar perdendo o drone, dele estar voando para longe e nunca mais voltar por inexperiência do piloto, né? Ele sofre muito com interferência magnética. Você voando com ele, principalmente perto de antena celular, você vê que toda hora no rádio ele aparece mensagem de interferência magnética, então tem que tomar cuidado com isso. Tem alguns relatos de realmente essa interferência ser tão forte a ponto dele ignorar o controle e aí ele fica louco e vai embora. Não, nunca aconteceu comigo, tenho aí mais de 100 horas já voada com ele, com o meu aqui, mas mesmo eu, como vocês já devem ter visto aí no canal, quem não vê, olha o link aí em cima, e eu já bati com ele e quebrei 3 hélices dele, o que me deixou em casa aí com ele no chão algumas semanas. Então assim, é um drone que requer experiência, não é um drone realmente para pessoa que está começando. Está começando agora, já pensa que realmente vou investir em um drone mais alto, mais caro. Não faz isso que você vai estar cometendo erro. Começa com um drone mais baratinho, aprende primeiro nos básicos lá, para depois ir subindo. Não é o drone realmente que vai ser definitivo para mim, óbvio, né? A gente sempre está evoluindo, eu já estou olhando um mais já entrando nos níveis profissionais. Não vou falar dos níveis profissionais agora, porque eu estou mostrando realmente os drones do canal, né? Os que eu já tive. Mas aconselho, para quem está no nível intermediário, é um excelente drone. Pelo custo-benefício, não tem outro melhor. Nesse momento, não tem. Então é isso, gente. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o joinha e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos aí. Até mais.